Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui na nossa live do Política Cotidiano. Estamos aguardando aqui a entrada da Heloísa Helena, nossa convidada de hoje. Já tem entrado o pessoal aqui. Daqui a pouquinho ela deve entrar. Já entrou aqui a Heloísa? Vou chamá-la. É um prazer. Oi, Heloísa, tudo bem? Oi! Deixa eu baixar aqui esse negócio. Tudo bom? Que Como bom é que que você você... tá? Tudo bem. Que bom que você conseguiu entrar com a conexão rápido, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade com a internet hoje em dia, né? Tá, mas aqui também, viu? A minha internet também, e às vezes também tem muita falta de energia onde eu estou. Eu estou Eu, fazendo a quarentena com um filho meu no interior, então falta muita energia também aqui, aí às vezes complica. Mas é uma entendi. alegria estar aí A com alegria é toda minha. Eu você e quero, cantando. quero dizer, Heloísa, que é um prazer imenso receber você aqui no Política Cotidiano. Muita gente já havia me Obrigada. pedido que a gente tivesse a oportunidade de conversar, porque você é uma pessoa que é uma referência na política Oh, brasileira. E eu obrigada. quero dizer também, isso é uma coisa pessoal, eu adoro o seu sotaque, eu acho que você é uma pessoa maravilhosa, tenho profunda admiração por você, viu? E essas sertanejas com esse sotaque bem arrastado, né? De mulher arretada e guerreira como você é, não é verdade? É, essas sertanejas são valentes. Valentes. Heloísa, É, você sabe que o Política Cotidiano ele tem a finalidade de descriminalizar a política e tratar de assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E as pessoas talvez não saibam e não conheçam muito a sua história, mas eu acho que é importante a gente lembrar que você, além de ter uma posição de destaque na política nacional desde a sua juventude, você é enfermeira, epidemiologista e está passando por uma pandemia que talvez na nossa geração, na sua também, porque a última que a gente teve histórica assim, foi em 1917, né, a questão da gripe espanhola, de ter passado por essa questão de quarentena, mas é uma coisa rara que você, como enfermeira e epidemiologista, está passando e pode nos dizer um pouco, e por isso você foi convidada para a gente poder conversar aqui. Me fala um pouco, Heloísa, como é que é a sua avaliação sobre essa situação da pandemia no Brasil, especificamente aí em Maceió, que você tem acompanhado, aí em Alagoas, que você tem acompanhado, para o pessoal ter um pouco noção do que está acontecendo aí na sua região e no Brasil de modo geral. bom, primeiro, embora a gente não tenha tido uma pandemia na nossa geração, mas vários episódios que já alertavam os epidemiologistas já vinham acontecendo. Em 2002, inclusive relacionados à chamada grande família do coronavírus, né? Entre 2002 e 2004, muitos de nós já tínhamos visto com bastante preocupação, foi quando apareceu o SARS-CoV, né? O primeiro, que agora está denominado primeiro, mas antes era só SARS-CoV, que tem a ver com a síndrome respiratória aguda grave. E em 2012 e 2014 foram episódios que não chegaram no Brasil, mas já tinham a característica também, que foi a chamada síndrome respiratória, mais conhecida como se fosse do Oriente Médio. Então, embora, né, a gente não tenha vivenciado isso, uma pandemia, mas quem é da área de epidemiologia como eu e de planejamento de serviços públicos, a gente sempre estabelece a análise do perfil epidemiológico como uma ferramenta técnica para planejar serviços. Então, além de você analisar as doenças cardiovasculares, crônico-degenerativas, os agravos externos, como no caso a violência letal intencional, que é o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, a gente continua analisando as chamadas doenças, entre aspas, do subdesenvolvimento, da pobreza, que inclusive são chamadas oficialmente de doenças negligenciadas, para você ver o tamanho do problema. E aí envolve
tuberculose, hanseníase, AIDS, febre amarela, malária, leishmaniose e outras mais. Então, nós sempre ficávamos, né, até por ser a ferramenta de trabalho, a gente sempre fica monitorando o nosso estado, o Brasil e o mundo. É da razão de existir da nossa convicção técnica também. Então, essa pandemia agora, eu digo sempre que ela trouxe 3 elementos, que são elementos, inclusive, muito preciosos para quem defende a sustentabilidade ambiental, econômica e social. A sustentabilidade ambiental, que foi a primeira marca dessa pandemia, porque ela deixou claro que todas as vezes que a humanidade tem a ousadia de achar que tem supremacia diante da natureza e de outros seres da natureza, ela acaba criando problema também para si, pela sua concepção predatória, pela concepção de acumular riqueza e outras questões mais. Isso aconteceu na China, agora, como também já aconteceu no Brasil, com a destruição das florestas, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, levando, inclusive, que determinados seres da natureza, partículas da natureza, elas acabassem vindo conviver com a humanidade e criando graves problemas para a humanidade. Então, entre 2002 e 2004, isso já tinha acontecido. Entre 2012 e 2014, também já tinha acontecido, também relacionado à família dos coronavírus. Então, ficou demonstrada a importância da sustentabilidade ambiental, porque, na verdade, foi o tráfico de animais silvestres, como já aconteceu em outras epidemias também, inclusive na AIDS, o tráfico de animais silvestres acabam trazendo uma partícula da natureza que estava em profundo equilíbrio onde estava e causou, de forma avassaladora, dor, lágrimas e sofrimento na humanidade. Então, na sua avaliação... Sim. Na sua avaliação, a relação do ser humano com o meio ambiente, da forma que tem feito, de forma destrutiva, de forma egoísta, de forma irresponsável, provavelmente é o grande causador dessas pandemias, dessas crises que vivemos, e essa do coronavírus também, é isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida, até porque a gente sabe que o tráfico de animais silvestres é, inclusive, para fornecer para pessoas da grande elite de determinados países que compram essas carnes, né, silvestres, inclusive com interpretações de que tem a ver com a saúde, com a sexualidade e outras coisas. Então, isso tem a ver, não significa falar só da China, porque o Brasil faz a mesma coisa, por isso que a gente continua tendo dengue, zika, chikungunya, leishmaniose e outras coisas mais. Uma outra questão que essa pandemia mostrou realmente ao Brasil e ao mundo é a questão da sustentabilidade econômica, até porque uma pequena partícula da natureza, ao mesmo tempo tão primitiva e tão complexa e sofisticada, derrubou todos os poderosos pilares do neoliberalismo. Tudo que o governo federal do Brasil e do mundo dizia que não tinha dinheiro para investir no Estado, que os servidores eram parasitas, que o mercado resolvia tudo, acabou tendo que fazer, pressionado pela sociedade, acabou tendo que fazer tudo que dizia que era impossível ser feito. Por exemplo, suspender a dívida, o pagamento da dívida de estados e municípios, suspender o pagamento de dívida dos municípios com a Previdência. E todas essas coisas eram corretas de serem feitas. E só o governo federal podia fazer. Então, tudo que o cinismo, a frieza e a dissimulação do presidente, do vice e do ministro da Economia, muito especialmente esse tridente do mal, muito especialmente eles, tudo que eles diziam caiu por terra com uma simples partícula, simples, complexa, primitiva e, ao mesmo tempo, sofisticada da natureza. E isso trouxe também um debate, que aí é que eu acho que é onde o presidente da República, além das suas provocações desonestas intelectualmente e de profunda frieza e insensibilidade, ele criou no imaginário popular um falso duelo
que para a gente da área da saúde é uma coisa muito antiga, muito tempo superada, que é a questão da economia versus saúde, emprego versus saúde. Então, mesmo antes da Constituição de 88, nós que, desde jovens, lutamos muito para estruturar o SUS, antes era o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUDES, desde lá, mesmo antes da Constituição de 88, nós já dizíamos que saúde era diretamente determinada por políticas econômicas e sociais. Na lei orgânica do SUS, inclusive, o nome políticas econômicas e sociais, políticas econômicas vem até primeiro. Por quê? Porque saúde para nós sempre teve uma relação direta, um determinismo social, uma condicionalidade que tinha a ver com emprego, renda, habitação, alimentação. Então, tudo isso que ele propõe o falso duelo de uma forma extremamente desonesta intelectualmente, jogando na cabeça da pobreza, especialmente aqueles que, no auge do desespero, pensam no emprego, e quem podia viabilizar todos os mecanismos no âmbito da economia para que não houvesse um único desemprego causado pelo isolamento social. Quem tinha todos os mecanismos de fazer, quem era o presidente da República, e com uma força poderosa, inclusive no instrumento que você, como advogado, sabe, que é a medida provisória, poder de eficácia imediato, portanto, toda uma estrutura poderosíssima que podia ser feita, que significaria viabilizar crédito fácil, cláusula social para não ter desemprego, financiamento de arranjos produtivos locais para dinamizar a economia, gerar emprego, gerar renda, carimbar recursos na suspensão da dívida dos estados para que fossem feitos investimentos em saúde, educação, segurança pública, a grande estrutura dos bancos públicos no Brasil, que são poderosíssimos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, além dos mecanismos, das ferramentas técnicas e legais que o Banco Central pode, inclusive diante dos bancos privados. Então, o governo federal, absolutamente frio, cínico, insensível, incompetente, atrasou todos os mecanismos do que podia fazer para a preservação de emprego, gerou na sociedade de uma forma geral, e especialmente naqueles profundamente angustiados pelo medo do desemprego, com a paralisação da economia, ficaram em estado de desespero gigantesco. Então, a sustentabilidade econômica era um papel exclusivo, especialmente do governo federal. Porque, embora a redução da carga tributária para promover dinamização da economia após a paralisação pelo isolamento é de estados e municípios, mas quem tem que compensar isso do ponto de vista da arrecadação, porque quando você reduz tributo, óbvio que você... Federal. Exatamente, porque se você reduz tributo... Heloísa, pois não. Aliás, Heloísa, só uma pergunta. A gente percebe nitidamente que houve uma intenção clara de atrasar o repasse dos recursos federais para os estados e municípios. Ao mesmo tempo que houve essa intenção de atrasar o repasse, a gente percebia desde o início que o presidente da República dizia que as pessoas deveriam voltar ao trabalho, que isso ia gerar uma crise econômica muito grave. Você acha que foi realmente intencional esse atraso, que havia uma política clara de expor as pessoas ao risco e tentar garantir que a economia rodasse, mesmo diante da possibilidade do contágio, da ampliação das pessoas contaminadas? Lembrando que a gente já está chegando hoje a quase 50 mil mortos, 1 milhão de casos de pessoas contaminadas. Então, assim, você acha que há uma responsabilidade clara e intencional nesse atraso dos repasses? Não, pode parecer uma especulação perversa da minha parte dizer isso, mas eu não tenho dúvida que misturou a frieza, né, desse tridente do mal, que realmente são os três que mexem a economia. É por isso que eu digo que o presidente Bolsonaro, que passou a campanha toda falando que era um patriota, é um farsante, um vendilhão da pátria, porque além de promover políticas de privatização do que é estratégico para qualquer país que se queira soberano,
mesmo como inserção na globalização capitalista. Então, ele não é patriota, é um vendilhão da pátria. E, além disso, tem duas coisas que a desonestidade intelectual dele em relação a esse processo criou um problema grande. Veja, existem dois mecanismos, resumindo, existem dois mecanismos em epidemias para você passar por elas. Um é o espalhamento do vírus e outro é a supressão do vírus. O espalhamento do vírus significa que todas as pessoas, inclusive a Suécia está tentando fazer, todas as pessoas se expõem para, no âmbito da exposição maior, as pessoas, alguns morrem, por isso que eu digo que é a forma mais cruel, mais perversa de você atravessar com a epidemia. Isso não é novidade, tecnicamente isso já é estudado desde o que você lembrou da chamada gripe espanhola, onde 2 cidades americanas mostraram claramente isso. Foi de lá, desses estudos que foram feitos lá, e com base nesse parâmetro que nós, na área de epidemiologia, estudamos a vida toda isso, e em todos os momentos de epidemia detectamos isso, que é justamente aquela curva que faz como um sino invertido muito alto, e a curva que a gente faz achatar a curva, que é a epidemia demora um pouco mais e mata menos, é a forma menos cruel de você lidar com ela. E a única forma objetiva e tecnicamente necessária realmente é o isolamento social, o distanciamento social, ou qualquer nome que a ele seja dado. Por quê? Primeiro, porque se o governo federal quisesse, ele podia ter coordenado esse mecanismo nacionalmente com estados e municípios, inclusive com base nos dados estatísticos que o Brasil tem. O Brasil tem muitos dados, o Brasil tem dados do IBGE, não apenas do censo, mas dos programas nacionais de amostragem domiciliar. Toda a rede básica do SUS, ela tem, inclusive, o registro de todas as pessoas que demandam para esses serviços, com as chamadas doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares, portanto, que estão naquela parcela do risco, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, problemas respiratórios, então, que é cerca de 38% da população brasileira, que demanda esses serviços, que estão numa faixa etária de risco, mas não apenas nessa faixa etária de risco, porque apresentam isso que a gente chama comorbidade. Então, o Brasil podia ter coordenado um processo nacional, inclusive selecionando os primeiros mecanismos de isolamento social, porque o Brasil tem os dados que a gente chama o CNES, que é um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, com base nesse Cadastro Nacional, em todos os dados, você já sabe onde é que tem uma população mais junta uma da outra e, portanto, a transmissão é maior. Você sabe as condições de habitabilidade, pessoas que moram, várias pessoas num cubículo maldito que não consegue ter água potável, saneamento, condições mínimas de higiene. Você sabe onde estão todas as unidades de saúde, tanto da porta de entrada do sistema como da média e alta complexidade, os leitos de UTI. Então, poderia ter sido feito de uma forma nacional coordenada, mas o presidente da República preferiu a desonestidade intelectual, a provocação ridícula e vulgar, fez disso o tempo todo, não uma batalha pela vida, mas simplesmente uma batalhazinha medíocre junto com seu agrupamento político, deixando de lado a dor, o sofrimento e as lágrimas de milhões de pessoas. E a única sorte que aconteceu no Brasil foram as raízes profundas fincadas no solo brasileiro do SUS. Porque, independente do presidente, do troca-troca de ministro, lá estavam os trabalhadores da saúde, nos municípios, nos estados, no Ministério da Saúde, na Fiocruz, no Instituto Butantan, nas universidades, nos pequenos municípios do Brasil, estava lá a estrutura do SUS. E também, claro, porque a angústia e o sofrimento dos trabalhadores da saúde e do setor privado também são iguais. Mas era o SUS que estava lá. Foi o SUS, é o SUS que está financiando, inclusive contratualizando, ou seja, conveniando, comprando leitos de UTI
do setor privado ou a rede filantrópica ou conveniada. Então, a sustentabilidade social, que no Brasil não existia pelas condições de habitabilidade, pela precarização das relações de trabalho, pela ausência de água potável, pela dor e sofrimento das periferias desse Brasil, com uma densidade demográfica gigantesca. A sustentabilidade social só foi salva por causa do Sistema Único de Saúde, subfinanciado, com trabalhadores esgotados, com condições indignas de trabalho e de salário, mas foi esse setor público que, quando a gente diz às pessoas fiquem em casa se você pode ficar em casa, é porque existem pessoas que não podem ficar em casa pela miséria onde vivem, pela extrema necessidade, ou porque são trabalhadores da saúde, ou porque são policiais, ou porque são catadores de lixo, entregadores de comida, funcionário de supermercado e farmácia. Então, se você pode ficar em casa, você fica em casa, tem obrigação moral de ficar em casa, para que as pessoas não morram sufocadas numa enfermaria superlotada, sem acesso a um respirador. Então, essa é a realidade objetiva. Isso não tem nada de viés ideológico nisso. É no mínimo, um viés humanista. Uma pessoa que não consegue ter sensibilidade diante de pessoas, ficar com esse debate ridículo. Quando ele começou com essa história de gripezinha, porque ele teve uma gripezinha. No caso dele foi. O problema é assim, o vírus que sai, se eu for assintomática, mesmo eu tendo menos possibilidade de transmitir, porque eu não estou jogando muito vírus, tipo, quando eu tuço, que é uma resposta imunológica, para jogar o vírus para fora, quando eu espirro, eu jogo mais vírus. Então, eu posso ser assintomático, mas mesmo assim transmitir. O problema é que se eu só tiver uma síndrome gripal, como a gente chama, o vírus que sai de dentro de mim, da minha gripezinha, vai matar outra pessoa. Esse é que é o problema. 30% é assintomático, 55% tem sintomas leves e moderados, são 10% grave, 5% crítico. A realidade é essa. O vírus que sai de dentro de você, bandido, ele vai matar uma outra pessoa. Esse é que é o problema. Então, foi um misto de desonestidade intelectual, frieza impressionante e junto com isso, toda a turbulência política. Então, as pessoas ficaram como? As pessoas ficaram assim, olha, não acreditavam e começaram a acreditar apenas pela vivência da dor. Quando viram alguém conhecido morrendo, aí começaram a acreditar só quando vivenciaram a sua própria dor, a dor na casa dos outros. Aí isso é uma tristeza gigantesca. Muito triste. Eu imagino assim, a avaliação que eu faço a partir das saidinhas do presidente sem máscara, participando de manifestações, na minha avaliação, até como advogado, é uma atitude criminosa, de expor as pessoas ao risco da contaminação. Independente se nele, porque tem uma condição de atleta, ele não tenha o risco de ter uma doença mais grave, né, um agravamento, mas ele de fato expõe as pessoas. E tem uma coisa que eu levo para a minha vida também, Luísa, que eu acho que você comunga desse pensamento, que a melhor maneira de se educar é pelo exemplo. Não adianta você fazer um discurso demagogo de que as pessoas devem agir de uma determinada maneira, se você, como presidente do país, vai para as manifestações sem máscara, você age de uma forma totalmente diversa ao que você prega. E isso é o que me preocupa, sabe? Essa característica dúbia, complicada do nosso presidente da República como referência para todos os cidadãos, porque nós que temos condições de acesso à informação, não as fake news, mas acesso a informações verdadeiras, pautadas no jornalismo sério, a gente sabe o que de fato tem acontecido no país. Mas aquele cidadão mais humilde, que recebe uma mensagem de WhatsApp, não tem sequer condições de interpretar, porque a gente, além de tudo, tem uma quantidade gigantesca de analfabetos funcionais, porque uma das coisas que esse governo também não investe é na educação. Está aí o ministro da Educação que foi exonerado ontem. Então, assim, essas coisas me preocupam bastante. E uma coisa que eu queria perguntar para você é se, de repente, esse momento que a gente está passando, que existe toda uma, não sei aí como é que está no Alagoas, mas aqui em Brasília acontece muito, as pessoas ideologizaram a questão.
existe uma quantidade imensa de fake news, onde tudo que se faz, tudo que se discorda do governo é coisa de comunista, sendo que as pessoas que falam isso muitas vezes sequer sabem o que é o comunismo em si, nunca sequer viveram isso. Então, assim, existe uma ideologização do debate. Eu acho, na minha avaliação, que é uma estratégia para poder tirar o foco do problema maior, que é a quantidade de mortes que nós estamos tendo. É importante dizer também, Luiz, você talvez concorde com isso, que a gente está passando por um momento que o número de mortes por coronavírus é maior do que o número de qualquer doença que a gente teve em 2019 e 2020, acidentes e assim por diante. Então, o que você pensa em relação a esse discurso ideológico, esse discurso incoerente, muitas vezes controverso, desse governo? Bom, isso, eu acho que é uma tática, né? É uma tática para juntar a sua tropa, porque é exatamente isso que ele faz, né? Porque junta o grupo em torno de si, ele não tem nenhuma capacidade, não teve nenhuma capacidade sequer de ser patriota. Imagina a capacidade, não estou nem falando de unir o Brasil, mas não teve a capacidade, num momento de epidemia no Brasil, num contexto de pandemia internacional, de coordenar tecnicamente um processo. Ele não teve nenhuma competência para coordenar uma ação no Brasil. Ele foi incompetente na economia, porque ele podia financiar a economia, garantir crédito fácil, alongar o perfil da dívida, estabelecer como cláusula social a preservação de postos de trabalho, desemprego zero. Podia ter viabilizado não apenas até dezembro, mas ter estabelecido até o fim do mandato dele um mecanismo de renda básica, renda mínima, voucher qualquer coisa, o nome que fosse dado. Por quê? Porque é a capacidade de consumo de quem demanda, é a capacidade de consumo que sustenta a economia. Se o comércio abre e a população está desempregada ou morrendo de medo de ser desempregada, ela vai consumir o quê? Não vai consumir nada. Então, incompetente para dinamizar a economia, gerar emprego, gerar renda. Incompetente para salvaguardar mecanismos importantes na área de saúde espalhados pelo Brasil. Incompetente, não vou nem falar nada de educação, porque você já falou. Incompetente na área de segurança pública. O que é que esse senhor fez para os policiais brasileiros? O que é que ele fez em relação à tecnologia, melhoria das condições de trabalho, de salário? Nada. A única coisa que aparece todos os dias é pobre matando pobre, porque os filhos da pobreza não são filhos da elite política e econômica os que estão na polícia. E se contentam com isso. Simplesmente se contentam com isso. Então, ele não fez nada pela economia. Todas as vezes que ele abre a boca para falar de emprego e economia, realmente, olha, vem uma raiva tão grande em mim, porque é um bandido jogar a população pobre, desesperada pelo desemprego. Um pai e uma mãe de família desempregado, rapaz, isso é uma coisa muito grave. Um jovem desempregado, desesperado, um jovem desesperado vira mão de obra escrava do narcotráfico e do crime organizado. Exatamente. Então, ele jogar para a população, que é o isolamento, vai ser o isolamento, que é um mecanismo de prevenção que alguns poucos podem. Nós podemos vivenciar isso. Eu saio porque vou para os serviços de saúde, porque é minha obrigação acompanhar algumas pessoas, mas nós temos o direito de vivenciar esse mecanismo de prevenção, que é ficar em casa. A maioria das pessoas não podem. Então, esse irresponsável, frio e dissimulado, jogando isso o tempo todo. Quando não faz coisas piores, porque é ficar ameaçando todo o tempo de golpe. Não, é porque se começar a fazer isso, vai acontecer aquilo. Eu já disse até várias vezes assim, eu digo, olha, não vai ter golpe não, isso é tudo conversa fiada. É para tergiversar dos grandes problemas nacionais, é para ele não ter que dar resposta do que ele nada fez pela economia, pelo emprego, pela segurança pública, pela educação, pela saúde, pela infraestrutura, pela melhoria das condições de habitabilidade. Esse vendilhão da pátria que quer vendendo tudo, água, energia, subsolo. E além do mais, aí fica tergiversando desses problemas nacionais, fica ameaçando com esse show de golpe. Eu toda vez que começam essa conversa fiada, esses falastrões começam a dizer isso, eu digo, olha,
Eu vou respeitar muito para quem vai para o exílio, para fazer a disputa de ideias. Eu vou respeitar muito, mas eu quero dizer que eu vou ficar no Brasil, lutando com todas as armas que forem possíveis para enfrentar qualquer golpe. Vai ter golpe coisa nenhuma. Tudo isso fica gerando medo. É o medo do desemprego, é o medo da violência, é o medo do golpe. Pelo amor de Deus, só sabe fazer isso. A única coisa que esse rapaz sabe fazer é a formulação do medo, é a frieza o tempo todo. Olha, se a gente tem mais de 1 milhão de casos confirmados no Brasil, e nós sabemos, porque foram as raras exceções de quem tem dinheiro para ir para o laboratório testar, a maioria das pessoas, 90% das pessoas que estão sendo testadas são as que tiveram algum sintoma. E, portanto, demandaram o serviço de saúde e mais algum sintoma que ela ficou preocupada, porque muitos têm algum sintoma leve e como fica o tempo todo o povo falando de fármaco nem vai fazer exame no meio de comunicação e fica com medo de ir para o hospital e de pegar lá. Claro. Então, Sem dúvida. se estão sendo testados apenas quem apresenta sintoma, significa que, no mínimo, nós temos o dobro de casos confirmados. Porque, olha, se 30% é assintomático, 55% sintomas leves e moderados. Então, vamos partir do pressuposto estatístico que a metade dos que fazem sintomas moderados estão indo para o serviço de saúde, mais os casos graves e críticos. Então, se estão aparecendo mais de 1 milhão de infectados confirmados, é porque tem no mínimo 2 milhões infectados. E isso não é uma brincadeira. Quando as pessoas ficam dizendo a letalidade é baixa, porque não é o seu pai nem sua mãe, né? Aí a pessoa fica dizendo isso. Porque a letalidade é baixa. Bom, primeiro, se a letalidade fosse acontecer na média que está acontecendo no Brasil, com o tamanho da população brasileira, era uma bagaceira tão grande. Demais. Bagaceira gigante. É uma coisa terrível. E mesmo que você, do ponto de vista do cálculo, você diga, é 4% do ponto de vista do cálculo, né? Um cálculo que a gente que é da área de epidemiologia faz. Se você analisa os casos críticos que demandam para coisa, é mais de 40%. Isso é uma coisa gravíssima. É muito grave, é muito grave. A gente que é da área da saúde, eu sou da área da saúde que acha que o único caso de óbito por causa evitável, ele devia causar horror à sociedade. O único óbito por causa evitável devia causar horror. Claro, e não a simplificação e a banalização disso. Não, porque todo mundo vai ter que morrer. Que absurdo é esse? Todo mundo. Absurdo, é um absurdo. E dizer isso de forma provocadora, cínica e dissimulada. Agora, se só fosse a provocação cínica, fria e dissimulada, e ele ficasse para lá, tudo bem, mas não. Acaba sendo pelas mãos dele que se conduz tudo em relação ao Estado brasileiro. Exatamente. Então, isso realmente é extremamente grave. É extremamente. Luísa, deixa eu te falar, a gente precisa prestigiar aqui as pessoas que estão nos assistindo. Tem muita gente mandando um abraço para você, dizendo mulheres com Heloísa. Tem o pessoal de Paulista, Pernambuco, Luiz Prado, Gustavo Prado, são meus irmãos. Tem vários amigos, pessoas que te seguem, Bruna Paola, Márcios, Vanberto. Tem muita gente aí de vários estados do Brasil, de Brasília. Esse programa aqui, Heloísa, foi uma iniciativa que eu e o professor James Bauer, que também está aqui presente, super aprendizagem, é o leitor mais rápido do mundo. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele passou até a estar no Guinness Book, ele já leu a Bíblia, ele lê a Bíblia em 9 horas. É uma pessoa muito bacana que faz parte desse projeto com a gente. Então a gente está aqui prestigiando esse pessoal. Rio Grande do Norte está aqui também de Natal. Olha, tenho certeza. Do Brasil. Olha, eu estudo tanto, porque eu já sou neuróticazinha, daquelas estudiosas mesmo, né? Eu acho que eu tenho uma obrigação de ser. São José da Laje aqui, ó, Alagoas. Claro. Eu ando de um jeito que eu fico assim, olhando todos os detalhes, sabe? Todos os detalhes em cada município. Fico dividindo pelas regiões, aqui no estado de Alagoas mais ainda, né? Porque a gente já fica, mas aí eu olho o Nordeste todo. Há 15 dias atrás eu estava com a Ana, nossa deputada lá de Minas Gerais, e o Paulo, nosso vice-prefeito de Belo Horizonte. Paulo Lamac, vice-prefeito de Belo Horizonte.
Chegou E até aí, o Denê de Brasília. Continua, pode continuar. E aí eu ficava, a gente olhando, né, o número de casos, e cada vez que você olha para Minas Gerais, para o Sudeste, para o Sul especialmente, que você identifica estatisticamente, do ponto de vista do conhecimento epidemiológico, que eles ainda vão sofrer ainda mais, isso é algo profundamente angustiante, né? Porque alguns estados já derramaram tantas lágrimas, né? Inclusive nós aqui em Alagoas, Amazonas, São Paulo, Rio, vão acabar saindo mais rápido dessa epidemia. E os outros estados que ainda vão começar. Isso. Você sabe que em Brasília a gente começou muito bem, né? O governador Ibanez, ele tomou as iniciativas no início de isolamento, só que acabou sendo pressionado, como boa parte do país, ele, em razão das dificuldades que todos os estados têm, talvez o Distrito Federal nem tanto, porque depende do fundo constitucional, então tem muito recurso para saúde, educação e segurança, mas o Ibanez acabou que afrouxou as regras de isolamento e agora o Ministério Público do Ministério Público do Distrito Federal, do Trabalho e de Contas e Federal propôs uma medida, entrou com pedido de liminar para poder suspender o relaxamento e está para ser julgado na Justiça Federal aí, porque a quantidade de casos aqui, Luiz, aumentou absurdamente. Tá voltando, a gente conseguiu retardar a curva, mas agora a gente está com a quantidade de leitos muito ocupado, uma quantidade muito grande, além do que se esperava, né? O que a gente diz é assim, veja, quando a gente propõe a supressão e o isolamento social, é porque, assim, a rede física é a mesma, não é? A estrutura física é a mesma, o número de trabalhadores de saúde é o mesmo, as pessoas continuam adoecendo da mesma forma, demandando para o mesmo serviço. Então, se a estrutura física é a mesma, o número de trabalhadores é o mesmo, as pessoas continuam adoecendo de todas as outras doenças. Imagina o impacto em leitos de unidade básica de mais pessoas adoecendo e precisando de leitos de UTI e de respiradores artificiais. Então, isso é uma coisa muito grave, não é uma coisa qualquer. Quando a gente fala de é melhor alongar o tempo da epidemia para que tenham menos mortos e para que o serviço se prepare. A maioria dos serviços, e é porque, você sabe disso, o Distrito Federal tem uma estrutura, até na média complexidade, até maior do que outros lugares. Mas quando você analisa o número de leitos, você vai vendo claramente a média no Brasil. Tem lugares que estão com 87%. Tem lugares aqui em Alagoas que você já está com 87% de leitos de UTI ocupados. Então, não é uma coisa qualquer, é algo muito grave. Então, quando a gente diz, olha, se você pode ficar em casa, fique em casa, é para você garantir que as pessoas que não podem ficar em casa, ou as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, se elas adoecerem, elas possam ter o tratamento digno, eficaz, com resolutividade, para ela poder sair desse quadro. Então, não é uma coisa simples, é algo extremamente difícil e necessário de ser feito. Heloísa, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou mandar um abraço aqui para o Alisson Lopes, para a Bruna, para a Lene. Agora voltando para o Edinaldo. E tem um monte de gente aqui de Alagoas também, já vi. Todo mundo, muita gente de Alagoas, de Brasília. Bacana, viu? Muita gente te segue, te admira muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Heloísa. O pessoal quer muito saber da sua história na política. Eu, particularmente, adoro assistir os seus vídeos no YouTube, da época que você era senadora. E uma das coisas que um desses vídeos, a gente colocou até lá no perfil do Político Cotidiano, é um vídeo que tratava da reforma da Previdência, e você, muito corajosamente, isso mostrava aquela sua espírito de luta de muito tempo atrás já, que você combatia os coronéis de Alagoas, sabe? E você corajosamente deixa claro que você tem uma intolerância profunda a esse tipo qualquer tipo de conchavo, desses jeitinhos. Você ainda percebe isso? Você ainda percebe isso na política brasileira? Acha que a gente tem muito que mudar? Temos expectativas de mudança? Ainda há o coronelismo em Alagoas? Como é que estão as coisas na sua avaliação? Eu acho que existem formas mais, digamos assim, menos afetadas, mais modernas do mesmo coronelismo. Até porque
a estrutura do poder econômico, político e midiático, ele acontece de forma semelhante no Brasil todo. Talvez no Nordeste, em Alagoas, em alguns lugares, a gente sinta isso com mais peso, né? Imagina quando essas pústulas políticas, os velhos e corruptos coronéis de Alagoas, são apoiados por lideranças importantes da esquerda. Olha a bagaceira que fica na cabeça da população, não é? Porque é por isso Exatamente. que é quase que uma condenação, é por isso que as pessoas dizem assim, tem muita gente que diz assim, mas você é muito derrotada eleitoralmente. Eu digo, sou mesmo, eu sou derrotada eleitoralmente e sou invencível politicamente. Derrotada eleitoralmente e invencível politicamente, porque não há força nem de quem acha que é o mito da esquerda, nem o mito da direita, nem o da bandalheira, nem da bandidagem. Não tem quem ponha uma canga nesse pescoço velho para dizer para que caminho seguir. Não tem quem bote. Então, quem quiser me convencer, vai ter que me convencer pelo argumento, né? E pelo argumento tem forma de me convencer. Agora, pela força, é impossível de fazê-lo. Então, essas coisas acontecem aqui, não é fácil, além do mais, sendo mulher, né? Aí é que é pior ainda, né? Mulher, sertaneja, não sou de família tradicional, de família política, ousar enfrentar alguém na presidência da República ou aqui no estado de Alagoas, imagina, está condenada ao fracasso eleitoral, né? Mas, para mim, ruim seria se eu me dobrasse diante dessa canalha política local. Agora, é um sofrimento? É, sempre, porque, né, quando Marina fala muito você falava também no início das fake news, né? A gente sempre foi vítima disso, né? Porque é uma coisa repetitiva, né? Aprenderam, o nome fake news ficou mais moderno depois de toda a estrutura do Facebook, da eleição americana, mas sempre existiu aqui, né? As forças políticas sempre faziam a velha tática de Goebbels, o publicitário de estimação de Hitler, que mentira repetida muitas vezes vira verdade. E aí eles começam, né, não aceitam que uma pessoa os enfrente. Então, eu entrei na política por acaso. Na verdade, eu até me preparava para sair do Brasil, porque o professor da universidade tinha duas possibilidades de sair do Brasil, porque eu ia fazer um curso fora, na minha carreira acadêmica. Acabei entrando na militância política, porque todos achavam que o candidato nosso, que inclusive é o Ronaldo Lessa, né, que eu espero até que ele seja candidato a prefeito aqui, ele foi candidato na época, eu fui ser vice dele, a gente nem imaginava que ia ganhar, ganhamos as eleições nos ventos da cassação do Collor, então ganhamos a eleição, foi ótimo para mim, porque eu aprendi muito sobre finanças públicas. Eu já me interessava muito pelo tema, porque tem uma relação direta da economia com a saúde. Então, eu já me interessava, aprendi muito sobre finanças públicas, sobre infraestrutura. Então, foi uma experiência muito importante também para mim. Então, eu acabei entrando super por acaso. Eu até digo que nem era a liderança. Acabei entrando por acaso, fui depois deputada estadual, por uma circunstância da conjuntura. Eu também acabei sendo eleita senadora. Acho que fiz na educação, na segurança pública, esses vídeos que você viu da área da reforma da Previdência, né, onde, na verdade, lá eu estava defendendo a estruturação do aparelho do Estado, melhores condições de vida, de trabalho e de salário para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então, todo esse debate que foi feito lá, para alguns ele é insignificante, né? Porque como eu não era do balcão de negócios sujos, porque às vezes tem eleitor que valoriza o político bandido. Se o político bandido come 30% de propina e faz de conta que está fazendo uma obra, tem eleitor que valoriza esse tipo de político, né? E tem outro não, que analisa as propostas, a consciência, a concepção programática, a concepção ideológica, sua visão de mundo. Então, a gente sempre espera que esses processos possam ser educativos e as pessoas possam compreender também, né? Que a política, por mais que ela seja repugnante em alguns momentos, por mais que as pessoas sérias, do bem, não estou falando só de quem é do meu campo, da esquerda, porque pessoas
honradas existem em qualquer lugar. E defendendo o que acredita também. Então, mas eu digo assim, se as pessoas, né, que são honestas intelectualmente, que não gostam da roubalheira, que têm compromisso social, se elas não estiverem na política, quem lá estará definindo o seu caminho, o meu e de todas as outras pessoas, são aqueles que compram o voto, aqueles que estão lá para enriquecer. Então, infelizmente, por mais que em muitos momentos a política seja absolutamente repugnante, em alguns momentos eu sei que por isso que afasta muita gente, mas se as pessoas de bem lá não estiverem, quem vai conduzir os nossos destinos são essas outras pessoas, independente do número de eleitores que a elas tenham dado o voto. São eles que vão conduzir o nosso destino. Sem dúvida, Luiz. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente passa, sabe? É as pessoas boas se afastarem da política ao invés de se aproximarem. Existe uma criminalização muito grande nesse país em relação à política. Então, assim, infelizmente as pessoas acabam perdendo a coragem e a disposição de se sacrificar, porque as pessoas que de fato são sérias e querem prestar um serviço, né? Porque a política nada mais é do que um serviço. Eu vejo pessoas que entram na política para se apropriar do patrimônio público, entram na política para alcançar status e poder, e essas pessoas, elas fazem com que as boas pessoas se afastem. E quando a gente deixa de falar sobre política, e aí foi importantíssimo você ter falado isso que você falou agora, da necessidade que as pessoas boas participem. Quando a gente fala da política, a gente está querendo convencer, trazer as pessoas de bem para participar do processo. Porque a gente precisa de sangue novo, pessoas corajosas, pessoas determinadas como você, Luísa, que é um exemplo para todos nós, para que essas pessoas entrem na política e possam mudar a realidade das cidades, dos estados, do país que a gente vive. Porque fora isso, a gente vai continuar sempre com essa oligarquia, vai continuar com as mesmas pessoas, vai passando de pai para filho, e os problemas irão continuar, e as coisas não vão mudar, porque assim, a crítica vazia, sem sacrifício, não chega a lugar nenhum. Muitas vezes as pessoas são dispostas a criticar, mas sequer querem disputar o processo. Simplesmente criam histórias em relação ao lado, mas não se colocam. Então, assim, você, Luiz, é uma grande referência para nós. O nosso tempo está quase encerrando. Eu falei para você que a gente ia até às 8h20. Eu queria que você deixasse para a gente a sua avaliação, a sua perspectiva de que como vai ser o país a partir de passarmos essa questão do coronavírus, quais são as suas esperanças para 2020, 2021, 2022 para o nosso país, tanto na área de saúde quanto na área política? Olha, eu sempre assim, torço para que a humanidade saia melhor, né? Para que a humanidade reconheça que não pode querer a supremacia diante da natureza, a humanidade reconheça a importância do aparelho de Estado, inclusive viabilizando a infraestrutura, o emprego, as políticas sociais e políticas econômicas, que as pessoas compreendam a importância do Sistema Único de Saúde e do mesmo jeito que na área de segurança pública, educação, infraestrutura, habitabilidade. Eu sempre espero que a humanidade saia melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que atribuem a Agostinho para um e Santo Agostinho para outros, que ele dizia: a esperança tem duas filhinhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação de não aceitar as coisas como estão e a coragem para mudá-las. Então, eu sempre espero que a humanidade saia melhor. E mesmo que ela não saia, eu sei que algumas pessoas continuarão nadando contra a correnteza, com toda a bravura e empenho para fazer um mundo melhor. Porque eu estou entre aqueles que, por mais que a realidade implacável diga não adianta lutar, eu estarei lutando. Mesmo que eu nunca veja uma sociedade melhor, eu quero ter a consciência tranquila que a minha vivência foi a serviço de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, independente do nome ideológico que a ela seja dada. Então, eu espero que a humanidade saia melhor e é aquela história de sempre. Uma pessoa sozinha não muda o mundo, mas uma pessoa sozinha o apodrece mais. Então, que não sejamos essa pessoa para apodrecer o mundo. Sejamos as pessoas que podem fazer um mundo melhor. E eu acredito muito nisso. Então, obrigada a todas que estão acompanhando, Flavinha, um monte de gente aí maravilhosa acompanhando. E beijão para vocês. Beijo? Pode mandar para o seu pessoal aí.
Um beijão, Sádia Dinda. Um beijão aí para... Obrigada, viu, Márcio, a você e a todos que fazem o Super Átila. Beijão aí para todas e todos. E muito obrigada pela oportunidade e pela generosidade democrática do espaço. Que isso, Luiz, eu que agradeço muito. Você é uma inspiração para mim. É um prazer poder ter construído a rede ao seu lado. Estar no mesmo quadro, é muito bom. Uma honra para mim também, viu? Te admiro muito e espero que você já tenha bons planos para 2020 ou para 2022, porque a política brasileira precisa de pessoas como você, viu? Seria muito bom se você ou fosse para alguma coisa, para algum cargo na política em Alagoas, ou viesse para o Congresso em 2022, onde você estiver, você inspira e ilumina muita gente, viu? Muito obrigado, obrigada, boa noite. Viu? Um beijão. Qualquer coisa, estou por aqui. Beijo. Tá, beijo. Obrigada para todas e todos que nos deram a honra da companhia. Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Encerramos aqui o Política e Cotidiano. Espero que tenham gostado. E em breve teremos novas entrevistas. O professor James Bauer, na próxima semana, terá uma entrevista bem bacana que estará à disposição para todos aqui. Grande abraço, boa noite, obrigado pela participação, pela presença. Valeu!